Olá, amados. Hoje vamos conversar sobre um assunto assim gostoso e em pura assim sintonia, sincronicidade com aquela piscadinha, sabe, de Deus na nossa vida, né? Então vamos se deliciar muito com esse assunto. Então, o nosso cérebro, né, ele funciona melhor quando o nosso estômago está vazio, né? E, assim, qualquer animal, seja assim herbívoro ou carnívoro, depois assim de comer, eles se, eles se sentam, deitam, né? Porque não existe energia suficiente para as outras coisas, né? E uma necessidade natural do ser humano também, né? Então, assim, quando assim tem alguns patrões que não respeitam o horário do funcionário, achando assim, ai, comeu, acabou, vai lá e já continua o serviço. Quando não se respeita esse espaço, é claro que há vários prejuízos, várias punições na lei, mas o importante é que o seu funcionário, depois de se alimentar, se ele não tiver um período de descanso, ele volta assim sem energia o suficiente. O serviço não rende, né? Então, comer várias vezes assim no dia, mesmo que em pequenas porções, você não estará no seu potencial máximo, né? Porque ficar comendo, mesmo que menos porções toda hora, você não dá tempo do seu estômago se esvaziar. E se quiser estar no potencial máximo, devemos assim manter nosso corpo assim e o nosso metabolismo assim vazio dentro de 2 horas e meia, 2 horas e meia, né? E ele deve estar vazio. Então você come depois de 2 horas, 2 horas e meia, você tem que sentir o estômago vazio, né? A comida já deve estar fazendo o seu metabolismo no intestino. Agora, se você já come outra vez em cima, né, você vai criando problemas. E, o yoga, os rishis, todos os sábios insistem nisso. O estômago vazio não significa assim que você está com fome, né? Somente quando os níveis de energia baixam, né? Então que você vai sentir fome. Somente quando o estômago está vazio, né, o saco estomacal está vazio, é que você consegue ter uma saúde integral. Porque a comida assim se moveu para outras áreas do seu intestino. E no intestino não é mais digestão, né? É assimilação. Portanto, assim, se comemos assim em horários diferentes, até o sistema assim excretor dos intestinos não funcionará eficientemente para você, né? Porque a matéria de resíduos não virá em horário certo para o intestino. E ele virá em momentos diferentes e você terá problemas, né? Começa a constipação, dificuldade de defecar, e aí vem vindo os problemas mais graves. E você terá problemas, né? Então, ao longo do dia, seu intestino nunca estará limpo dessa forma. E o intestino não limpo significa que você está pedindo por problemas, né? A gente sabe muito bem, assim, quando o intestino não esvaziou totalmente, quando tem gente que nem tem o costume de lavar, que isso
provoca inúmeros problemas também, ficar aquelas fezes ali parada o dia todo, né? Mas mesmo assim, você lavando, seja no bidê ou seja com a ducha, quando você enxuga com papel higiênico, ele é para sair limpo, só molhado, porque você enxugou, mas é para sair limpo. Se ele sai ali com fezes, né, é porque o intestino não esvaziou, né? Então, o seu intestino sempre deve estar limpo. Isso é de suma importância, né? Então, acredite assim que a maneira, a maioria dos seus problemas se deve ao fato do intestino estar sujo, né? Tem a questão fisiológica, né? Porque se você come, e come às vezes grandes quantidades ou pequenas quantidades, indiferente, mas ali não tem alimentos com fibras, você vai ter dificuldade de evacuar, né? Então, o intestino sempre está sujo. Então, de forma fisiológica, você está provocando uma doença aí que pode se tornar crônica até chegar a um tumor, a um câncer. Mas tem o emocional também, que a gente já conversou aqui, tá? Se eu faço uma coisa para o meu parceiro e eu acho que eu fui traída ou que eu não estou sendo assim, de alguma forma assim, recompensada por aquilo que eu achava que ter recompensa, se eu transformar essa minha ação em ódio, né, no caso, o seu ódio se transforma comigo mesma, né, comigo mesmo, então o que acontece? Mais ainda que eu dificulto a excreção das fezes. Então, pode se tornar, sim, né, em tumores, em cânceres e outras coisas, né? Então, é importante sempre estar com o intestino limpo, né? E a nossa mente tem que estar junto limpa. Então, quando nós comemos assim uma refeição farta, tipo assim, tem pessoas que já não comem mais carne, mas se você come carne, e aí você vai lá numa churrascaria muito boa, muita comida gostosa, não tem problema você esporadicamente comer muito. Come tudo que tem vontade. Mas você nota que você sai quase desmaiando, porque sua energia se esvaziou, né? De tanto que você comeu. Você tem necessidade de ficar quieto, né? Então, não faça outra refeição nesse dia. Você comeu desse jeito, dessa forma no almoço, não jante, né? Mas na janta, aí se tem vontade de comer alguma coisa, come uma fruta, né? Quem tem costume de tomar leite, toma um copo de leite. Mas não coma de novamente, né? Porque você estufa o seu saco estomacal. Você vai estufando, ele vai ficando muito grande. E aí, quando você come pequenas porções, você não se vê mais satisfeito, né? Porque o estômago está muito grande. Por isso que você faz a cirurgia bariátrica, né? Que retira aquele estômago. Às vezes o médico cria um outro estômago ou tira boa parte do estômago para deixar pequeno, ou outros amarram, né? Para que você se sinta satisfeito com pequenas porções, né? Então, hoje já se fala muito, assim, sempre se falou muito em jejum, mas não se acreditava. Agora, assim, o jejum intermitente é bom? Claro que sim, né? Quem entende mesmo do assunto sabe que durante 16 horas você pode comer, come que você tem vontade, né? Mas depois você tem que ficar 16 horas sem comer nada, né? A não ser o líquido, né? Tomar água, né? Os sucos naturais. Porque o estômago ficou uma parte cheia, você deu tempo dele esvaziar e para o intestino fazer a assimilação, mas você ficou 16 horas em compensação sem comer nada,
Então, você dá o tempo do seu estômago se esvaziar e descansar, né? E então, isso tudo é uma questão de costume e o poder que a mente age junto, né? Ou eu posso optar por uma refeição só no dia, eu posso optar até por 2, né? No máximo 3 e parar. A pessoa que come toda hora, lambisca toda hora, somente donas de casa, né? Que estão toda hora ali com a geladeira à disposição. Agora eu vou fazer um bolo, agora eu vou fazer um café, agora eu vou comer um queijo. Toda hora lambiscando, você vai tornar seu estômago muito, muito grande. O saco estomacal fica muito grande. E fica difícil de você se sentir satisfeitas depois numa refeição, né, mais limitada. Então, por que eu disse tudo isso? Que isso tudo tá ligado com tudo na nossa vida, né? É tudo uma sincronicidade, né? Eu falei que vamos conversar sobre aquela piscadinha de Deus. Tudo tem uma sincronicidade, né? Em tudo nós temos que aprender a ter limites, né? Se queremos saúde, e não adianta viver bastante e viver doente, né? Incomodando as pessoas. Nós temos que viver bastante e com saúde, né? Então, o que é, Maristela, felicidade? Felicidade é uma habilidade a ser aprendida, né? Não é eu sou feliz ou não sou feliz, é uma habilidade a ser aprendida, né? Uma força interior inabalável, né? Inabalável. Então, nas situações assim desafiantes, é aquela pessoa que constrói o seu eu interior, né? Constrói seu eu interior, a sua consciência em cima de uma rocha, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Venha a tempestade que for e não vai se abalar, né? Mas assim, Maristela, né? Meu vizinho tá agora fazendo terrorismo. Eu não vou me abalar, mas vou procurar soluções corretas e as leis, né? Mas eu continuo inabalável, né? Ou senão a pessoa, assim, em vez de ela se tornar inabalável, ela tem muito medo, né? Ai, tô com medo agora que ele pode me matar. Ai, tô com medo que ele vai fazer isso, que ele vai fazer aquilo. Então, o medo é o mais perigoso que tudo, né? O medo é o mais perigoso que tudo, né? Porque o medo, ele produz ansiedade. E a ansiedade produz, assim, uma cascata de reações no corpo físico, né? Uma cascata de reações. Você está trazendo toda uma desorganização no seu físico e no seu interior. Então, nós temos uma internet interior, né? A nossa internet, uma internet interior, né? Rios de luz dentro de nós, uma sabedoria muito grande. Quanto mais elevados estamos, né? Mais nos tornamos assim quem realmente somos, né? Quanto mais elevado, mais nos tornamos quem realmente somos. Então, assim, o que é, Maristela, se tornar elevado, né? É o pensamento, né? É o pensamento. Então, o paciente chega aqui, eu posso dizer para ele o que eu falo sempre nos vídeos básicos. Às vezes eu fico horas falando isso pro paciente, antes de fazer qualquer outra coisa. Você tem que modificar seu pensamento. Mas eu tenho raiva de fulano. Tudo bem você ter raiva de fulano, mas você tem que deixar essa raiva na gaveta quando vai dormir, quando vai comer. Você volta a sua raiva quando você tem que resolver aquele problema com aquele fulano. Mas se você ficar 24 horas do dia com raiva daquele fulano, você está tomando veneno, e esse veneno vai se transformar em doenças que vai te trazer muitos prejuízos, né? Então, como atingir
assim, a nossa missão, né? Temos assim, como atingir o néctar da nossa existência. Quando, assim, estamos vibrando em, em frequência alta, né? Não me envolver no problema que eu tenho que agir e resolver. Não me envolver. Então, eu me mantenho na frequência alta, né? E quando estamos assim, vibrando assim, numa frequência grosseira, né? Eu tenho raiva de João, tenho raiva de Pedro, tenho raiva de Roberto, tenho raiva da Joana. Então você está numa frequência grosseira, né? Então isso assola a nossa mente e impede que a nossa energia flua. Então é claro que estamos trazendo os problemas físicos, emocionais e espirituais para nossa vida, né? Então, quando você assim vibra numa energia mais grosseira, nós temos 7 chakras básicos, né? Mas assim, do estômago para baixo, nós estamos nos três chakras mais que vibram mais de forma mais baixa. Então, se eu fico assim vibrando num campo assim de energia assim que, que é uma frequência muito de raiva, de ódio, de medo, então eu vou permeando tudo que está ao meu redor, né? E em vez de eu resolvendo os problemas com classe, eu vou aumentando cada vez mais, né? Uma coisa básica, você fala assim pro vizinho, olha, essa linha divisória aqui, daqui para cá, você não passa, né? Não é para passar. Aqui é meu espaço. Eu não quero seus coleguinhas, seus funcionários, seus peão, não quero ninguém para cá, não. Você vira as costas e ele faz, né? Então ele está vibrando do terceiro chakra para baixo. Ele vai provocando cada vez mais situações desagradáveis na vida dele, porque você vai lá e cerca. Então já foi uma humilhação, não entendeu? Então você é gado. Então se você é um gado selvagem, tem que cercar. Eu vou pôr um arado, eu vou pôr, aliás, eu vou pôr um alambrado, eu vou pôr arame enfarpado. Então, fica feio, porque os vizinhos em volta, outros vizinhos em volta, o bairro, fica sabendo, né, que o cara, ele vibra numa energia grosseira, ele se torna um terrorista, né? Então, ele vai só se prejudicando, né? E você continua ali na sua moral, que não é você que está ultrapassando o direito do outro, né? Então, então, se você quer, assim, qualquer ação de cura, ai, Maristela, eu quero cura, né, para um tumor que eu tenho, eu quero cura por um AVC no estômago, eu quero cura, né? Se você quer qualquer tipo de cura, temos que elevar a nossa energia para cima. E como eleva a minha energia para cima? Através do pensamento, né? Eu já disse para você que nós temos sempre uma dualidade dentro de nós. É permitido que eu ame, que eu odeie. É permitido que eu goste, que eu não goste. É permitido que eu queira e eu não queira. Mas não se demore, né? Naquele ódio com aquela pessoa. Aquela pessoa emprestou tal coisa, não devolveu. Vai lá, né? E de alguma forma se comunica com essa pessoa e olha, eu preciso disso, tal, tal. E em último caso, se falhar, vamos aprender a não agir mais dessa forma, né? Agir mais dessa forma, né? O outro pediu, eu não quero, mas não quero brigar ou por orgulho, eu faço uma coisa que eu não quero, né? Isso vai me prejudicar. Eu estou tomando veneno e espero que aquela pessoa ali que eu emprestei se prejudique. Claro que não, né? Então, se eu estou vibrando do terceiro chakra para baixo, que é do estômago para baixo, então são pessoas assim que vivem sempre com muito medo, ansiosos, na raiva, na tristeza profunda, né? E todos esses aspectos do nosso ser, eles nos prejudicam, né? Eles atrasam a nossa evolução, né?
Então, nós chegamos aqui hoje, humanos, né? Nós estamos sendo humanos hoje, mas nós não podemos deixar a nossa mente, cair, né? Não podemos deixar nossa mente cair, né? Então, qual é a pressão externa que desenvolveu a sua doença, né? É uma pessoa que te pede coisas assim que você não gosta que lhe peçam? São várias pessoas que lhe pedem, né? Qual é a pressão, né? Que você não gosta, né? Depois te causa falta de esperança? Então, você precisa aprender a trabalhar com isso, né? Nossa, de novo, aí mais uma pessoa veio pedir uma coisa que eu não gosto, que me peça, né? Eu tenho que aprender a falar não, né? Eu posso falar não sem agredir, né? Isso não posso fazer, isso não dá para fazer, entendeu? Nesse momento eu não posso fazer o que você está me pedindo, sinto muito, né? E agora, quem já consegue assim desenvolver o amor, né? Nunca fica abalado, porque sabe que no final tudo dá certo, né? Então, quando eu me abalo mais com as situações, é porque eu vibro do terceiro chakra para baixo, né? Que é o hara no estômago, que tem ali entre o umbigo e o órgão genital, que é o segundo, e o primeiro, que fica bem em cima do órgão genital. Então, eu vibro só nesses chakras. Então, qualquer situação que me desagrada me abala, né? Qualquer situaçãozinha diferente, qualquer coisinha tonta, assim, é titica mesmo, e a pessoa consegue fazer um dedéu, né? Se abalar, né? Agora, quando a pessoa já vibra do quarto, que é aqui no coração, né? Quarto, quinto é aqui, que é a nossa, tá ligado aqui com a nossa fala, né? Sexto, que é o terceiro olho, o poder de ver o que as outras pessoas não vê. E o sétimo aqui, que vem direto, a minha intuição vem do alto e entra, para mim, são pessoas mais intuitivas, né? Claro que tem outros chakras, mas assim, os básicos principais são esses. Então, aquela pessoa que não já vibra assim do quarto para cima, e ela não se abala. Ela não se abala com nada, com nada. Né? Isso não quer dizer que ela fica deitada rindo, né? Ou sentada esperando, né? Não, eu tenho que procurar as leis para resolver o meu problema. Eu tenho que levantar e trabalhar. Eu tenho que levantar e levar o carro ali para consertar. Eu vou fazer o que tem que ser feito sem me abalar por nada, porque tudo acaba dando certo. Mas eu vim, Maristela, da Unicamp, e o médico falou que para mim vir para casa, porque ele não tem mais nada que fazer comigo, né? O médico não está mentindo para você, né? Fisiologicamente, ele não tem mais nada que fazer por você, mas se você entra numa boa terapia e compreende, né, quais foram os seus pensamentos que causaram aqueles tipos de doenças que estão aí no seu corpo, você tem chance de 100% de voltar lá e falar: oi, eu tô aqui. Vamos fazer os exames novamente? E ele vai se assustar, você não vai ter mais nada, né? Porque eu já consigo vibrar do quarto chakra para cima. Eu já sou amor. Então eu me abalo muito e pouco ou nada, porque eu sei que tudo vai dar certo, né? Quanto mais você vibra alto, quarto, quinto, sexto, sétimo, mais nada mais te abala. Isso não vai te abalar mesmo, nada mais te abala, né? E então, isso é quando nós conseguimos largar o controle, né? É aí que acontecem os milagres, né? Aí eu tenho que ficar ali, não deixar o meu companheiro falar com o fulano, ou não deixar acontecer aquilo. Você fica no controle, você acaba ficando maluco, né? E quando você larga o controle, né? E é aí que acontecem os milagres, né? Passamos a ser assim instrumentos para uma força muito maior, né?
que nos guia a todo momento, que você quiser chamar de Deus, de Sofia, do que você quiser chamar, né? Então, transcendência total, né? Purificação, purificação assim, suprema, né? E nos purificamos assim cada vez mais servindo desinteressadamente, né? Servindo assim desinteressadamente, né? Então, tudo que eu posso fazer pelo outro, eu faço, né? E a gente não pode fazer alguma coisa e esperar que o outro haja como eu agiria, ou como eu gosto que faça, né? Porque é aí que eu vou ficar doente. Então, você põe as suas regras, e dentro daquelas regras, então, aquela pessoa pode, assim, ser favorecida de alguma forma por você, né? Então, quer se purificar, né? Se você assim quer se purificar, começa assim a servir, né? Eu já disse assim, podemos servir de tantas formas, né? Uma pessoa já aposentada não fica molando uma outra que não está aposentada, assim, principalmente hoje pelas mensagens da internet. Saiu na rua, sempre a gente vê um animal ali machucado, abandonado. A gente fala, ai, tá perdido. Não, tá abandonado mesmo. As pessoas abandonam. E traz o animalzinho para casa, cuida dele. Às vezes você pode postar se alguém quer ficar com ele. E às vezes você cria amor e ele te traz tantos benefícios, né? Então, se você quer se purificar, procura servir, né? Não atrapalhe a vida dos outros. Isso aí já disse em muitos vídeos e eu tenho que continuar falando, porque assim, você tá aqui, tá gravando um vídeo, vai tempo para gravar, depois vai tempo para você subir o vídeo, para você postar nas outras redes sociais. E a pessoa, em vez de ver um vídeo, crescer, evoluir, ele fica lá enchendo o saco na mensagem, né? É tipo da pessoa que não curte nada, né? Às vezes enche o saco na mensagem, mas não curte nada, não é capaz de pôr dedinho ali e curtir, não queima o dedinho, não paga nada. Mas a pessoa não está interessada, ela vibra do terceiro para baixo, né? É só energia grosseira, né? Então, já diminuiu muito isso, mas aqueles ainda que não despertaram, né? Procura despertar, que você se torne uma pessoa feia, né? Uma pessoa feia. Que eu jamais teria qualquer tititi com você, um caso, sei lá, eu seja o que for, entende? Eu tenho até pena da sua esposa, porque ali fica, né, beijando, ali fotinho de beijando a esposa, nas redes sociais, na página dele, fotinha com ela, e nas mensagens fica cantando outras pessoas, né? Que feio isso, muito feio. Ainda se é uma pessoa que está sempre curtindo, comentando, se ela entra ali, você sabe que ela quer alguma coisa séria, mas quando a pessoa quer alguma coisa séria, ela já diz ali o que ela quer, porque ela sabe que o tempo do outro também é difícil. Mas quando a pessoa é porcaria, ela fica, oi, tudo bem? E põe um monte de interrogação, oi, não vai falar comigo? Né? Você já sabe que ele vibra do terceiro chakra para baixo. É uma energia grosseira. Jamais eu vou querer perto de mim, né? Então, se você quer se purificar, começa a servir, ser útil na vida, né? E quanto mais útil você é, mais você serve, mais feliz você é. Feliz de verdade, você não é uma vitrine, né? Que está vendendo uma posição, que está vendendo que é feliz, que está vendendo que sua vida é perfeita. É tudo uma vitrine, né? Um bom psicólogo sabe que é tudo uma vitrine, né?
E nós precisamos prestar atenção também nos alimentos que nós comemos, né? Porque alimentos mais saudáveis, né? Faz você vibrar de uma forma mais grosseira também. E alimentos menos saudáveis faz você vibrar em energias mais grosseiras. E alimentos mais saudáveis faz você vibrar em energias mais superiores, né? E tomar cuidado com os alimentos mentais, né? Não adianta você comer uma comida saudável, mas você está comendo e está com ódio do vizinho, do primo, do sobrinho, do tio, entende? Da mãe que já morreu, entende? Não adianta, né? Não adianta. É que você está vibrando do terceiro para baixo, né? Ou mesmo a pessoa que fica, né? Não, porque eu perdi meu pai e minha mãe em pouco tempo. Todos os lares, né? Todas as casas, né? Nós já temos assim, às vezes a pessoa já perdeu ali o sobrinho, perdeu o genro, tudo novinho. Daqui a pouco já perdeu o filho, tudo novinho, né? Uma mãe que às vezes já enterrou o genro, uma irmã, depois já vem lá e enterra o filho, né? Mas toda casa já tem os seus mortos, né? Porque nós não vivemos de forma eterna. E não interessa se foi perto ou se foi longe, né? Porque nós não temos controle sobre a vida dos outros. E quando chega a hora de que a gente tem que enfrentar, né, as nossas dificuldades na vida, então eles vão saindo da nossa vida. E porque a vida deles já se tornou em outro planeta, em outra vibração, em outra frequência, né? Então nós temos que aprender que eu sempre falo isso, que nós viemos sozinhos e vamos embora sozinhos. Ah, mas meus filhos, não, meus filhos estão meus filhos, eles não são meus filhos, né? Inclusive eu já fiz muitas regressões comigo mesmo, inclusive em estado meditativo, e um dos meus filhos já foi meu pai, um dos meus filhos já foi minha mãe. E você vê bem em determinados comportamentos como eles têm essas atitudes mesmo, né? Então, e pode ser que agora leve 10 existências para eu vê-los novamente, né? Ou vice-versa. Então, ninguém é de ninguém. Precisamos aprender a sair dessa carência, né? Porque meu filho foi estudar fora, porque meu filho agora foi trabalhar em outro país, porque meu filho casou e foi morar em outro país, em outro estado, seja o que for. Nós não somos mãe de ninguém, né? Esse poder maior nos deu gerou, fez gerarmos uma criança, duas ou mais, quem tem mais de dois, a gerar, até que eles aprendessem a andar sozinhos. Quando eles aprendem a andar sozinhos, eles vão voar também, como nós também voamos, né? Então, quanto mais assim a gente servir, em vez de ficar se lamentando a carência, vai ajudar alguém, que quanto mais nós servimos, ajudamos, mais alegres nós nos sentimos, mais a felicidade bate à nossa porta, né? E as soluções dos nossos problemas são muito mais rápidas, né? Então, sempre devemos assim, compartilhar a alegria de servir. E o segredo do universo não é a técnica, né, que eu tenho, que você tem, que um outro terapeuta tem, que faz a diferença, né? E sim a nossa vibração, né? Então, eu tenho a técnica, né, excelente. Não, é a nossa vibração, né? Qual é a vibração que eu uso dentro daquela técnica e se meu paciente está receptivo àquela vibração, né? Para chegarmos na mesma frequência, né? Então, nós temos, assim, um raio de luz, assim, poderoso dentro de nós, né? E Nietzsche já falava, né? O que não mata nos deixa mais fortes. Com certeza, ele está exatamente certo, né? E
Então, assim, o que nós estamos fazendo para nos fortalecer, né? Porque quem é feliz espalha alegria. Então, o vizinho espalha terror, porque ele é infeliz, né? Porque tem um buraco grande dentro da barriga dele, tudo que ele faz não cria satisfação, né? E quem é feliz espalha alegria e não problemas, né? Então, a gente sempre deve assim, lembra da piscadinha de Deus, né? A piscadinha de Deus, sempre devemos pedir ajuda divina em tudo que vamos fazer, né? Se eu vou atender um paciente, se eu vou fazer uma comida, né? Se eu vou limpar uma casa, se eu vou fazer um projeto, se eu vou, seja o que for que eu vá fazer, tá? Uma seleção dentro de uma empresa, eu sempre peço ajuda divina em tudo que eu vou fazer. Tudo corre de uma forma muito, muito perfumada, muito fácil, né? Então, a pessoa fala assim, ai Maristela, mas eu não consigo emprego, né? E eu pergunto assim, você está espalhando currículo? Ou não consigo entrar naquela faculdade, mas você está estudando, né? Você está se capacitando para isso? Então, não adianta pedir, ai meu Deus, me ajude, mas eu não faço nada, eu não me ajudo, né? Ou senão eu estou querendo cura, né? Mas para querer cura, você está melhorando os seus pensamentos, né? Está se alimentando de acordo, né? Está tomando banho de sol. Já disse que banho de sol por 15 minutos, quanto menos roupa possível, você mora num lugar que pode tomar nu, né? É melhor ainda. 15 minutos é o suficiente, quanto menos roupas possível. E ainda mais agora que já começa a esfriar, mais ainda que o sol faz bem, né? E se você está se exercitando, né? Porque come, senta, reclama, né? E isso é ter um mínimo de bom senso, né? Ou senão você já acorda falando mal de todo mundo, né? E lembrando que pensar mal de todo mundo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso não te traz saúde, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, ah, mas eu já tenho 80 anos, né? Mas eu conheço pessoas de 90 anos, que já vai indo para 100 anos, que tem saúde perfeita. Vai embora quando Deus chamar, né? E porque não vive de maus pensamentos e não vive a vida do outro. A pessoa vive a vida dela, né? E o que ela não quer, ela diz não e acabou. E essa energia pura só pode assim se mover na mesma sincronicidade de seus pensamentos e esforços, se estão sendo puros, né? Você está sempre dando o melhor de si, né? Sem o equilíbrio da sua própria conduta, você esquece. Não adianta comer os melhores alimentos, que você vai ficar doente e morrer muito cedo, ou ficar vegetando, né? Então, você desperta quando você tem necessidade de se aquietar, né? Um chamado assim, um chamado para nós de forma interior, né? Interiormente, necessidade de se melhorar, né? Uma reorganização, né? Se reorganize, né? O cuidado com o físico acelera nossa harmonização com o poder maior, né? Deus sabe que estamos nos cuidando. E procurar sempre ser uma boa pessoa, né? Ficamos mais sensíveis espiritualmente quando somos boas pessoas, né? Um autocuidado psicológico, né? E então evitar assim, não estar no meio de confusão, não se envolver em confusão, em fofocas, né? Eu hoje assim, quando assim um coleguinha ali é fofoqueiro,
Ele é tão fofoqueiro que ele acaba fazendo fofoca de você na sua própria frente, né? Eu me afasto, né? Eu me afasto. E se todo mundo fizesse isso, a pessoa vai se perguntar por que todo mundo está se afastando, né? Então, você ajuda aquela pessoa de uma forma mais rápida. E temos que ter diplomacia, né? O que é diplomacia, Maristela? Respeito com os diferentes, né? Temos que ter respeito com os diferentes, porque assim, se hoje eu condeno o homossexual, condeno aquele que tem a cor da pele diferente da minha, se eu condeno porque o outro é pobre, o que eu condenar, amanhã eu vou passar por aquilo. Pode ter a certeza que você vai atrair isso para a sua vida, né? Então, se nós queremos se purificar, então temos que ter mais diplomacia, né? Diplomacia com os diferentes, né? E então quando nós assim não temos diplomacia, nós temos mais resistência e receber uma energia assim maior, mais poderosa, né? Então, a gente começa a perceber que começa a doer a alma, fisicamente, as doenças chegam, né? E quem assim está doente não enxerga a sujeira caseira, física e muito menos dentro dela, né? Às vezes a pessoa quando ela é assim muito assim extrema, assim, pode ver uma perinha que fica nervosa, né? Porque tem muita sujeira dentro dela. Né? Porque senão você não se incomoda tanto assim. É lógico que temos que deixar a casa limpa, mas não ser neuróticos, porque se eu ficar com uma neurose, e eu não vou conseguir nem limpar minha casa durante o dia todo, ainda mais porque é uma casa grande, né? Então, sem neurose, você limpa, né? Isso cega. Quando fica assim uma poeirinha, você tem que levantar e tirar aquela poeirinha ali, né? Uma coisinha fora do lugar, um quadro que entortou um pouquinho, se ficar naquela neurose, é porque tem muita sujeira dentro da pessoa, né? E a pessoa não enxerga isso. Então, porque assim, e outra coisa também que a mídia, ela é especialista em deixar as pessoas em pânico, né? Só passa coisas ruins, né? Então, às vezes, a gente orienta o paciente, não fica vendo tanto reporte, não fica vendo tanta, tá passando coisa ruim, muda de canal, né? Porque vê se a mídia se interessa de falar, olha, aquele terapeuta tá fazendo um trabalho bom, eu vou lá entrevistar, aquele médico, olha, tá salvando tantas pessoas, aquele outro terapeuta está fazendo curso assim. Não, eles querem contar desgraça, né? E a pessoa parece que adora. Você entra nessa energia grosseira, né? Aquela coisa toma conta ao seu redor. E outra coisa também que a gente não deve ter medo de conhecer a nossa sombra, né? Por que a terapia é necessária? Para nós conhecermos a nossa sombra. O que é a nossa sombra? Aquilo que é feio em nós, que nos prejudica, e na maioria das vezes não temos consciência, às vezes temos até um pouquinho e não queremos trazer à tona. E isso atrapalha a nossa evolução, né? Outra coisa também que a pessoa, ai, que dinheiro é desgraça. Não, dinheiro é bênção. Com dinheiro você pode fazer bons cursos, comprar roupas do seu agrado, cuidar do seu cabelo, cuidar da tua vida, cuidar da tua pele, né? Passear, conhecer bastante coisa gostosa. Dinheiro é bênção, né? Quando você ganha de forma lícita, né? E temos que, assim, que respeitar as leis que regem o mundo, né? Então, aonde fica, Maristela, né? Aquela piscadinha de Deus, né? Que Deus sempre dá uma piscadinha para a gente, uma sincronicidade quando estamos fazendo coisas boas ou merecemos. Então, às vezes, estou precisando de um tratamento, eu encontro a pessoa no mercado, às vezes eu preciso encontrar tal fulano e não encontrava de jeito nenhum, eu vou num lugar que nem era para ir, eu encontro aquele fulano, né? Ou às vezes eu peço uma confirmação
devo não fazer tal coisa, e vem aquela piscadinha, né, de Deus que vamos supor que, olha, me confirma assim, se em determinado tempo, em 10, 15 minutos ou 30 minutos, do nada passa um avião. Então, eu criei uma sintonia com aquele avião, eu gosto de avião, então eu sei que é aquela piscadinha de Deus, né? Ou se eu moro na praia, vai agora passar um navio enorme, se é confirmação para eu fazer tal coisa, e o navio do nada, aquele barulho que vem, né? Daquela trombeta que está passando. Então, é a piscadinha de Deus, né? E também Deus nos dá as piscadinhas quando estamos agindo de forma incorreta, né? É quando nós estamos assim interrompendo o amor, né? Então, assim, quando nós interrompemos o amor, na orgia, né? Ou fazemos suruba, né? Na orgia, a regra da orgia é que ninguém pode se apaixonar, né? Que assim, eu viro uma máquina e os outros são máquinas também. Então, é um penetrar no outro, né? Viram tudo máquinas, né? Então, não pode se apaixonar, entendeu? Porque assim, o amor se rompeu, né? Ou a suruba, que é uma festa, né? Eu transo aqui, depois transo ali, depois eu transo aquele, eu troco de casais e tal. Então, é onde interrompeu o amor, né? Tô vibrando do terceiro chakra para baixo, só os chakras baixos, né? E então se interrompeu o amor, e na doença é a mesma coisa. Por isso que surgem tantas doenças venéreas nessas orgias, né? Porque interrompeu o amor, né? São tantos pensamentos intrusos, sujos, né? Que o amor se interrompeu, né? Então, o corpo assim se movimenta, assim por apetite e por desejo, né? Qual é o seu apetite? É vibrar de forma grosseira? Ou é vibrar do quarto chakra para cima, de uma energia mais sutil, né? E não é o que acontece fora, né? E que nos prejudica, né? É o que acontece dentro da nossa mente, né? E tem pessoas assim que vivem assim totalmente fora da realidade, né? Passa anos e anos e não amadurece. É a mesma coisa que a mulher tá lá vendendo pastel, então ela fala, olha o pastel, e ela tem alguns pastéis já fritos, olha o pastel, e a pessoa debruça ali no balcão dela e fica olhando o pastel, e aí ela fala, você vai querer um pastel? Não, tô olhando, né? São pessoas assim que confundem, né? Coisas básicas, confunde tudo, né? Tem dificuldade mesmo ali de se elevar, né? De vibrar de uma forma mais elevada, né? E então a pessoa assim começa a ver tudo inverso, né? A pessoa olha o pastel, mal de falar, né? Quer comprar o pastel, olha o pastel. Ele fala, não, eu tô olhando, você não mandou olhar, né? Então, a pessoa assim começa a agir de uma forma inversa, né? Então, eu vejo a minha cunhada e eu já descarrego assim ódio, tenho assim dor de cabeça, raiva, dor no estômago, depressão, né? E, e, e então o que eu faço, né? São formas assim de somatizar aquilo que não pode ser satisfeito, né? Porque na verdade mesmo quero dar um tapa na cara dela, então eu fico somatizando e aí, além de eu inverter tudo, eu posso sublimar. De que forma? Aí eu dou o melhor pedaço de carne para ela, eu sublimo. E são formas de eu ir ficando doente, né? Se eu não gosto de uma pessoa, não preciso trazer para minha casa, né?
Então, eu tenho que aprender assim que o ódio é destrutivo, né? O ódio é destrutivo. É através do ódio que você traz doenças autoimunes e crônicas, né? E então, é tipo assim, se eu não tenho objeto de desejo, então eu quero destruir, né? E me torno terrorista, né? E ou a pessoa fica de mal. Eu tenho um vizinho que faz assim, se eu não faço o que ele quer, ele fica de mal, né? Ele se torna terrorista. E a frustração leva aos vícios, né? Sempre quando estamos frustrados, então leva ao vício, né? Então, o, o indivíduo cria assim, um circuito de insatisfações, né? Um circuito de insatisfação com ele mesmo, né? Com ele assim, ele já é adulto, ele cria um circuito de insatisfação com ele e ele volta, toda vez que ele está diante de um conflito, de uma dificuldade, ele volta na mamadeira, né? Então, ele se torna alcoólatra, ou distúrbios alimentares, ele vai nos vícios orais, né? Na nicotina, porque a situação é intolerante, né? Então, aquele homem, assim, que se sente, assim, insatisfeito, sexualmente com a mulher, com a companheira que ele está vivendo junto, ele vai recorrer à mamadeira, né? Como assim, Maristela? Ele vai ter necessidade de um cigarro ou de bebidas alcoólatras ou se destruir com distúrbios alimentares, né? Ele volta à mamadeira. Ou vice-versa, a mulher que não se satisfaz com o companheiro, ela vai fazer a mesma coisa, né? Porque a situação se tornou intolerável. Por isso, a necessidade de fazermos terapia, né? Porque a pessoa se consome de forma interior, para não ter assim que se confrontar com a situação angustiante, né? Então, lembra lá que nós somos o que desejamos. Lembra lá da piscadinha de Deus, né? Quando estamos enveredando por algum vício, um distúrbio alimentar, né? Nós estamos fazendo assim, desrespeitando o vizinho, né? Porque nós temos uma angústia dentro de nós. E quanto mais angústia nós temos dentro de nós, mais queremos controlar o outro. E quando eu não consigo controlar o outro, eu me torno terrorista. E se você depara com uma pessoa forte, muito forte, ela vai te colocar no lugar. Então presta atenção na piscadinha de Deus, né? Da sincronicidade das coisas. Eu estou às vezes quase conseguindo uma situação ali com meu vizinho e eu vou lá, faço de novo o que não é para ser feito. E a sincronicidade das coisas. Deus vai tirando aquele que é errado do seu caminho e mostrando certo para aquele que é errado. Piscadinha de Deus. Gratidão. Amor sempre.